Olá, meu nome é Fernando Padilha. Eu quero falar hoje sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Todos fazem esta pergunta. Qual é a vontade de Deus para mim? Aqui em Mateus capítulo 7, Jesus diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, que diz que é de Deus, que tem Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E a pergunta crucial é esta: qual é a vontade de Deus, do Pai para nós? Essa vontade de Deus, ela está na palavra. Mas ela não está num capítulo onde você lê a vontade de Deus é esta, esta, esta. Ela está semeada na palavra. São um pouco aqui, um pouco ali, como diz Isaías. Os preceitos de Deus é um pouco lá, um pouco acolá. Então você vai encontrando na palavra de Deus muitos filetezinhos que falam do que é a vontade de Deus. E é claro que é um assunto bastante longo, eu não vou esgotar, mas eu vou dar uma pincelada naquilo que é o mais importante que eu creio para nós. Tudo é importante, mas esta vontade de Deus que eu vou passar para você, algumas facetas, são muito importantes. Primeiro, aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2, em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, está expressa aqui uma vontade de Deus. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual a vontade de Deus? Que você seja salvo, todos os homens sejam salvos, e que chegue ao pleno conhecimento de Deus. E como é que você faz isto? Para que você cumpra esta vontade de Deus, aí você vai ter conhecimento que Deus enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação de todos os homens tem Jesus. Como? Você recebe Jesus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Crer em Jesus, receber Jesus é a vontade de Deus para que você seja salvo. Para que você seja salvo. Aí vem a segunda vontade. Por que Deus quer te salvar? Porque Deus quer transformar você num homem semelhante a Jesus. Porque a salvação vai te trazer uma mudança. O Filho de Deus vai habitar em você pelo seu Espírito e diz a palavra que ele vai te transformando de glória em glória até você ser conforme a imagem dele. Então a salvação é Deus transformar você no seu Filho. Por isso que ele dá o Espírito do seu Filho para que ele possa trazer esta mudança na sua vida. Então a primeira vontade de Deus para todos os homens é a salvação. Você que ainda não é salvo, você quer fazer a vontade de Deus, então receba Jesus. Aceite-o na sua vida. E a partir daí a sua vida vai ser transformada, porque a vida dele vai passar a viver em você, a ponto de você dizer como Paulo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a vontade de Deus, é a primeira. E a segunda, muito importante. Por que ele te salva? Qual a vontade dele após a sua salvação? A primeira é a salvação, você já foi salvo. E agora? A salvação é para algo. Aí nós vamos encontrar aqui em Efésios.
Efésios 3, versículo 10 e 11. Está escrito: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito, vontade de Deus, né? Que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo o propósito de Deus, a igreja feita dos salvos, ele quer que esta igreja, é a sua vontade, manifeste a sua glória no mundo para que todas as entidades espirituais, tudo que existe no mundo, conheça a sua glória, sua força e seu poder. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito. É um propósito eterno de Deus ter a igreja de povos salvos para manifestar a sua sabedoria. Até aí, tudo bem. Você entendeu. E aí esta vontade vai se estendendo. Deus quer a igreja. Quer a igreja. Aí Tito 2,14, você pode ler lá, diz que o Senhor a si mesmo se deu para remir para si um povo seu, zeloso de boas obras. Deus quer um povo, remir para si um povo exclusivamente seu, diz o texto. Olha a vontade de Deus. Primeiro que o homem seja salvo, para ter a igreja, para ter um povo seu. Aí vem a religião e fala que Deus quer te salvar para te levar para o céu. Ah, você precisa ir para o céu, você tem que ser salvo. Não é verdade. Não é verdade. O céu é o seu destino. Esqueça o céu. Deus quer um povo agora, para um trabalho agora. Na verdade, Deus quer esse povo não para levar ele para o céu, mas para ele vir do céu e morar nesse povo. É o que diz aqui também em Tiago. Vamos lá para Tiago. Está tudo aqui na palavra. A palavra de Deus é aquela que nos mostra a sua verdade. Aqui em Tiago 3, versículo 15, está escrito assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Casa de Deus. E qual é a casa de Deus na terra? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Deus quer salvar para formar a igreja, um povo seu, para morar neste povo que é a sua casa, a casa viva do Deus vivo. Deus é vivo e quer uma casa viva. Esta é a promessa de Deus. Eu vou te construir uma casa. Falando profeticamente lá no passado. Salomão, Davi, você não pode me construir uma casa, mas eu vou te construir uma casa. E esta casa é a igreja. Pedro diz que nós somos pedras vivas. E esta pedra é feita a construção, o templo de Deus, onde Deus habita. Então Deus quer um povo, é a sua vontade, salvo, para ser unidos como uma casa onde as lajotas ou as pedras são todas juntas para a morada de Deus. Por isso que eu sou um pregador da unidade. A unidade. Uma pedra é preciosa, você é precioso, salvo, precioso, uma pedra preciosa. Mas Deus quer mais de você. Quer que você venha e seja edificado. Casa. E esta casa é a igreja. É a igreja na localidade, na cidade. Cada cidade, uma casa de Deus. Então Deus tem muitas moradas. Cada cidade, uma casa. E todas as casas de Deus, que é a igreja, em todas as cidades, forma uma só casa universal, que é a igreja. Então, a igreja universal é uma realidade, para mim, invisível, mas que se torna visível na localidade. Então,
todos os crentes de Mandaguari que foram salvos, Deus quer que se una para se formar uma casa, onde Deus habita e onde Ele vai mostrar a sua multiforme sabedoria. E aí Deus quer que você tenha a paz de Cristo. Qual outra vontade de Deus? Que todos os homens tenham paz. Porque nós encontramos aqui em João, capítulo 14, 17, Jesus dizendo, eu quero que vocês tenham paz. A minha paz vos dou. Não uma paz do mundo, é a minha paz, paz permanente, poderosa. Eu quero que vocês tenham. Então qual a vontade de Deus? Que eu tenha paz. Coisa gostosa, né? E eu sou cheio de paz, graças a Deus. Qual a outra vontade do Senhor? Que você seja alegre. Alegre. Olha aqui o que diz aqui João. É João 16, 24. João 16, 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aí você vai lá para o apóstolo Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então essa é a vontade de Deus. Estou dizendo aqui rapidamente algumas das vontades. Primeiro, que todos os homens sejam salvos. Segundo, que esses homens sejam a igreja, se torna a igreja, e você precisa querer isso. A igreja está escrita aqui no Novo Testamento. Esta é a vontade de Deus. Há 2000 anos que essa vontade de Deus está aqui expressa. 2000 anos. Ele quer a igreja, o propósito de Deus. Eu sempre digo, qual é o seu propósito? Aí eu digo, eu não tenho propósito. Eu me tornei o propósito. Deus tem um propósito com a sua vida. Você pode ter pequenos propósitos, mas o maior propósito da sua vida é Deus que estabeleceu. Ele quer, esse é o seu propósito, que você se torne a casa dele, a igreja dele. Esse é o propósito de Deus. Que gostoso saber que Deus me escolheu dentro do seu propósito. Deus tem um reino, tem algo fabuloso, eterno, grandioso, e me escolheu. Escolheu você como propósito dele, para formar a sua igreja na unidade do seu Filho, na unidade do Espírito. Então, todos na cidade, todos, precisa ser esta igreja. O Senhor não edificou as igrejas na cidade, ele edificou a sua igreja. E ela se manifesta única, como Jesus se manifesta único em cada cidade, como o Espírito se manifesta único, como Deus se manifesta único. A igreja se manifesta única em cada cidade. E todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus, precisa quebrar as barreiras e aceitar todos os irmãos na cidade, aqueles que têm Jesus como Senhor, como irmãos na unidade do Senhor. Há um só pastor, há um só rebanho, diz a palavra, há um só corpo, que é a igreja, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo. Está tudo aqui. Esta é a vontade de Deus, que você entenda isso. Que você comece a ser a igreja. Mas como que eu vou ser um com os irmãos que ele guarda o sábado, o outro prega o véu, o ósculo e tudo? A resposta está aqui. A resposta está aqui. A Bíblia não prega unidade, uniformidade para você ter unidade. Nós nunca vamos ter uniformidade. Nós vamos permanecer na unidade pelo vínculo da paz, diz a palavra. E aí diz a Bíblia, vocês não precisam ser uniformes, que nem você vê um exército, tudo vestido igualzinho. Não. A palavra diz ali em Romanos 14, está lá. Receba seu irmão fraco na fé, não para discutir opiniões. Um acha que deve comer de tudo, outro só come legume. Aquele que não come, não julgue o que come. O que come, não julgue o que não come. Uns guarda dias, outros não. Aquele que guarda, não julgue o que guarda. E nem o que não guarda, não julgue o que guarda. E diz a Bíblia,
Quem és tu para julgar o servo do Senhor, o servo alheio? Quem és tu? Receba porque o Senhor já o recebeu. Então a igreja do Senhor, ele recebe todos, ele é todo inclusivo. Aquele que guarda, ele recebe, aquele que não guarda, ele recebe, aquele que come de tudo, ele recebe, aquele que não come, ele recebe, é dele. E ele disse, você, cuidado, venha para a igreja e aceite todos, porque todos são do Senhor. Então na cidade, cada um de nós temos uma opinião diferente. Mas isto não nos dá o direito de nos dividir. Nós somos um. A coisa mais terrível para Deus quando você diz, eu sou presbiteriano. Aí o outro lá, não, eu sou batista. Não, eu sou da Assembleia. Eu sou da cristã. Eu sou da adventista. Eu sou da Botas de Fogo Chumiscante. Eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é terrível. A mim me basta dizer, eu sou cristão. E eu pertenço à igreja que está em Mandaguari. E quem é a igreja que está em Mandaguari? Todos que receberam Jesus como Senhor. Não quero saber da sua opinião, o que você tem como doutrina na sua vida. A minha pergunta é, Jesus Cristo é o seu Senhor? Você o recebeu na sua vida, então você é meu irmão. Acabou. Se você tem as suas opiniões, eu respeito. Eu tenho as minhas também, que talvez vai ser diferente da sua. Mas uma coisa eu não posso abrir mão. A unidade do Espírito. Está escrito aqui, preservai a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só Senhor, há um só rebanho, há um só pastor. Esta é a vontade de Deus. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus.